Olá, muito boa tarde. Em cada semana as comunidades cristãs encontram-se na Eucaristia, onde é dado relevo à leitura e à análise de textos da Bíblia. Nos próximos minutos queremos oferecer pistas para essa análise, o que faremos no diálogo com os convidados do programa Eclésia de hoje, Cónigo António Rego, jornalista, e o padre Vítor Gonçalves, pároco na Igreja de São Domingos, em Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre Vítor Gonçalves, das três leituras que se escutam na Eucaristia de hoje, uma temática que lhes pode dar unidade e que pode, enfim, servir de desafio para este domingo? É mesmo, diríamos, este ano temos uma particularidade de, depois da Epifania, da solenidade da Epifania, o batismo do Senhor, no domingo passado, e neste domingo não entramos já no Evangelho de São Lucas, que já tínhamos começado no domingo passado, e há um trecho que é lido, que é, só no ano C, as bodas de Caná. E nós poderíamos fazer aqui a ligação, de facto, de três epifanias ou três manifestações este ano, completando este início da vida pública de Jesus. As bodas de Caná são o primeiro milagre de Jesus e no evangelista São João inaugura o livro chamado dos Sinais, onde ele, escolhendo 7 sinais significativos, 7 milagres de Jesus, nos apresenta a figura e a centralidade de Jesus, Deus encarnado no meio de nós. A temática muito ligada do Evangelho e da primeira leitura tem a ver muito com esta dimensão esponsal, que é a forma, dimensão esponsal do amor de Deus, que é a forma bela, extraordinária, que já o Antigo Testamento nos fala, do amor de Deus concretizado na imagem do amor humano. E, portanto, um milagre acontecido num casamento, a água transformada em vinho, o vinho sinal da festa, da alegria, da graça, daquilo que ultrapassa todas as nossas expectativas e que, no fundo, é Jesus Cristo. E, portanto, encontramos logo neste segundo domingo do tempo comum esta explosão de alegria e de perceber que a dimensão da vida cristã é fundamentalmente uma dimensão de festa, e de uma festa que dá sentido, no meio das dificuldades que vivemos, a esse nosso peregrinar com Cristo. Vejamos então cada um dos textos para este domingo. Para António Rego, o primeiro texto é do livro de Isaías, no capítulo 62, e perguntava de que forma é que é apresentado, num contexto do Antigo Testamento, esta imagem da relação de Deus conosco, com o seu povo, através da imagem do casamento. O Padre Vítor tem uma tal capacidade de síntese que praticamente já disse tudo o que havia para dizer de essencial destes 3 elementos aqui. Mas é interessante que praticamente todas as semanas, quando começo a preparar a liturgia de domingo, vou à primeira leitura e penso assim, o que será o Evangelho? O que será que já estará aqui do Evangelho? E consegue adivinhar alguma coisa? E às vezes adivinho, outras vezes levo tempo, porque a gente precisa, na Bíblia, precisa estudar o texto, o contexto, a história, depois também a parte litúrgica, e a ideia, de facto, a liturgia hoje está muito bem arrumada, vamos dizer assim. Com a primeira leitura, aqui no caso de Isaías, no capítulo 62, vai já insinuando o amor de Deus, os esponsais, a relação de Deus com o homem, de Deus com o povo, e depois, no Evangelho, abre a chave completa de tudo isto nas bodas de Caná. Por isso eu não separo uma da outra. Mas, no caso de Isaías, era para dizer que isso já tinha começado com o povo. Um povo que ele tinha escolhido, que ele tinha amado e que até o tomava como se fosse esposa, ou seja, um amor esponsal, apesar de paternal, de Deus com o seu povo. Isto é para dizer que no meio das agruras, dos problemas, onde às vezes a gente pensa, estou só, estou perdido, Deus não liga nenhuma à humanidade, está tudo desencontrado. Este amor de Deus está sempre presente nos momentos grandes, nos momentos pequenos, nos de triunfo e nos momentos também, digamos, de rotina, e não aparece tudo negro e sem qualquer sentido. Nunca precisamos nunca perder este sentido para compreendermos a história de Deus e a linha de Deus de salvação, que passa muitas vezes, Deus escreve direito
por linhas tortas, passa muitas vezes por linhas que nós não vemos, mas que temos de procurar. Jerusalém, qual é o simbolismo que tem a cidade abandonada, deserta, predileta, desposada? Não nos esqueçamos que quando vão para a Babilónia, a cidade ficou destruída, ficou tudo arrasado, ficaram muito poucas pessoas. E, portanto, o sonho do povo sempre esteve relacionado com a reconstrução dessa cidade. E esta promessa é exatamente isso. Ao regresso do povo à sua pátria, irá corresponder a reconstrução da cidade. E é para esse ânimo, para essa reconstrução, que Deus fala através de Isaías, dando ânimo ao povo. Jerusalém depois torna-se um símbolo, não é apenas por ser uma cidade branca, lindíssima, quando o sol toca, parece que a luz vem de dentro para fora e não vem de cima. Mas não é apenas, digamos, do ponto de vista estético, é do ponto de vista significativo, simbólico para o povo. Jerusalém é tudo. E ainda hoje vemos as muralhas, o que resta do Templo de Jerusalém, como é um lugar tão sagrado que as pessoas depositam aí os segredos que têm para contar a Deus. Não é? Essa é uma relação de construção da cidade, Padre Vítor Gonçalves, a mesma que existiu no tempo do texto que nos é apresentado? A construção da cidade é este desafio de, na história, nós construirmos esta relação viva com os outros e com Deus, não é? Eu gostei particularmente desta imagem belíssima do Padre Rego, dizer que a luz lhe vem de dentro. E de facto, como expressão que nós imaginamos e que experimentamos e sabemos daqueles que se amam, não é? É curioso, há dias numa peça de teatro que está aí, que é o que é preciso para que uma pessoa seja bonita, de um dramaturgo norte-americano, Neil LaBute, e aquilo tem muito a ver com, quer a beleza exterior, mas quer também com a beleza interior, que no fundo que é aquela que é mais importante. E a certa altura há uma jovem que está indecisa entre dois amores, um que é assim muito formal, muito arrumadinho, muito cumpridor, e um outro que nunca entra em cena, mas ela tem uma expressão lindíssima. Diz que quando está com ele ilumina-se por dentro. E essa expressão que eu agora vi aqui buscar também para esta expressão também do amor de Deus em relação a nós, né? Estarmos com Deus é reconhecermos que Ele revela a sua luz interior por causa do amor que tem por nós. Creio que ao nível, de facto, das imagens que aqui estão presentes e segundo a tua pergunta deste construir a cidade, no fundo, o que é construir a cidade se não reconhecermos que ela não é feita de betão, simplesmente, nem da exterioridade, mas daqueles que a habitam. Porque isso é que é importante na cidade. Uma cidade deserta é uma coisa horrorosa, não é? E há muitas formas de se viver o deserto também na cidade. E nós sabemos, isso é que é doloroso. As pessoas em solidão, as relações fragmentadas. Ora, é preciso, e aqui eu creio também, é preciso reconhecermos essa luz que cada pessoa tem em si e que traz dentro de si e que lhe vem do amor de Deus. Perdoa esta explanação assim ou esta volta, mas creio que está aqui presente quando é dito não mais serás deserta, nem te chamarão abandonada, mas predileta e desposado. Este ser desposado. E é que se explora e se usa no bom sentido essa imagem, esse ambiente esponsal, para falar da relação de Deus com o seu povo. Exato, uma relação viva, é isso que marca. O estar desposado não é ter assinado um papel, nem é viver na mesma casa. Mas o estar desposado é estar numa relação viva, que tem altos, que tem baixos, mas que aquilo que ressalta nos momentos fortes é o tal brilho interior de cada um. Passamos ao texto da segunda leitura, que é escutada neste domingo, na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. E entre muitos dons, entre muitas capacidades que se pode partilhar, há duas palavras que estão no meio do texto que se escuta e que desafiava a comentar a leitura a partir dela, que é tudo fazer para o bem comum. Posso dizer que a palavra carisma é uma palavra praticamente exclusiva de São Paulo. Ele fala 14 vezes em carisma. Vem do grego caris e é um dom que se concede a uma pessoa independentemente do cargo que ela exerce. E São Paulo insiste muito nisto, é que não há ninguém que não tenha recebido dons. E é preciso que cada um ponha ao serviço da comunidade os dons que recebeu.
isto é, de facto, muito importante também no outro sentido, que é nós não nos apossarmos dos nossos dons e transformá-los em poder. Muitas vezes as pessoas, ou porque falam bem, ou porque exercem bem uma atividade, servem-se disso para explorar e para se colocar eles como a serem servidos pelos seus dons. E São Paulo aqui é muito explícito na necessidade que há de estes dons, que são diversos, estarem ao serviço da comunidade. Acho lindo este colorido de dons que ele expressa, que até podíamos agora também aplicar nesta semana de oração pela unidade. Que começa hoje. Que começa hoje. E que nós poderíamos, quase sempre quando vamos aproximar-nos de outra comunidade religiosa, e eu tenho uma experiência pessoal, digamos, nas confissões religiosas, muitas vezes vamos com a nossa ótica, com a nossa forma, com o nosso formato, com o nosso discurso. E se temos a humildade de ir ver o carisma que está do outro lado, nós acabamos de aprender muito sem perdermos nada da nossa originalidade. Eu julgo que é um gesto ecuménico, um convite ecuménico para os cristãos de ouvirem, de verem as outras vozes que há sobre Deus, e são muitas, mesmo já no nosso país. São 13 confissões, por exemplo, que se expressam aqui na RTP, e não é para que ninguém se converta. O problema não é este, deixei de ser católico para ser evangélico desta ou daquela área, mas é para perceber que, no fundo, há carismas vindos também do outro lado e que não temos, digamos, o exclusivo, obrigado, o exclusivo dos carismas. E que esta palavra carisma, que também às vezes é maltratada e mal usada, possa ser potenciada nas nossas comunidades. Uma presença, nomeadamente esta aqui no programa A Fé dos Homens, que ainda iremos acentuar. Antes, para Vítor Gonçalves, o seu comentário a esta leitura que São Paulo apresenta. Ela, de facto, ajuda-nos a viver na humildade de reconhecer esta diversidade, esta multiplicidade de cores, quase diríamos, presente nos diferentes dons e carismas. São Paulo diz que há 3 qualidades destes dons. Primeiro, eles têm a mesma origem, vêm do Senhor. Segundo, são múltiplas manifestações, portanto, elas podem se manifestar de muitas maneiras e cá está onde menos esperamos. E terceiro, tem uma mesma finalidade, o tal bem comum. Ora, esta variedade é o grande desafio, de facto, de ninguém ficar exclusivo ou dizer até este carisma é melhor do que aquele ou maior do que aquele. São Paulo não põe nada nisso. Até porque isto depois revela a riqueza que é todos estarem mais ligados. E eu gostava de lembrar que para esta semana que começa hoje, há sempre um trabalho ecuménico, e aqui mais entre os cristãos, já não falamos das outras religiões, um trabalho que resulta num guião de oração e de propostas de reflexão sempre extraordinário. Ele está disponível na internet, mesmo na página do Vaticano, está lá. Ele, este ano, foi realizado por cristãos de diferentes confissões da Índia, com a sua, onde os cristãos são uma ínfima percentagem. Mas o trabalho foi desenvolvido por eles. E penso que é um material muito bom para se poder aplicar. Eu, em concreto, na minha comunidade, já o ano passado fizemos, no final de uma das missas, claro, né, durante essa semana até rezamos muitas vezes os formulários próprios para a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, mas criámos um pequeno tempo de oração em que eu saio do altar, vimos para diante de um ícone, de uma cruz, e rezamos ali, de pé, um momento simples, com base nesses textos. Creio que é uma riqueza que podemos, para além das muitas outras, a oração deve levar depois ao concreto do contacto, de e ela acontece também nestas semanas, não é? E ele é um desafio que nos é posto. Se fosse permitido, eu falava aqui num carisma digital. Estou a referir-me à página digital da Eclésia, que deixou de ser em papel, que agora está um anúncio autêntico, numa forma moderna, muito bonita, muito atrativa. As pessoas, eu acho que deviam habituar-se a ir à página como vão a um jornal, até pela comodidade da leitura, até porque se parece com um livro onde se pode virar as páginas, até porque os assuntos estão esteticamente e, digamos, do ponto de vista funcional, muito bem distribuídos.
onde os carismas não acabaram. E este irá continuar. Foi um pequeno parênteses. Não está aqui na leitura de São Paulo. Não está. São Paulo não está subjacente. Está subjacente para o bem comum também, sem dúvida que sim. Em todo caso, e gostava ainda de vos ouvir sobre esta presença na RTP e também na Antena 1 de um conjunto de confissões religiosas onde aqui, enfim, cada uma de forma livre apresenta a sua perspectiva sobre a vida e a mensagem que tem para este mundo em concreto. Trata-se de um exercício de ecumenismo efetivo e, enfim, exercício sobretudo na fronteira onde hoje acontece o diálogo e onde hoje as pessoas também procuram o conhecimento, procuram a partilha de opiniões. Ultrapassa um pouco a noção que os cristãos têm de ecumenismo, que é o diálogo entre os cristãos. Portanto, eu na comissão onde estou... Há o diálogo interreligioso exatamente, também. Tem islâmicos, tem judeus, tem da Aliança Evangélica, tem dos Baais, tem dos Adventistas, e tem dos hindus, e tem dos católicos. E nós reunimos-nos com frequência, com aquela frequência que precisamos para, digamos, os atos que nós temos de gerir dentro da presença aqui na fé dos homens. E temos eu digo a brincar, um pequeno jantar ecuménico, ou seja, umas sanduíches muito simples durante essa reunião. Mas já nos habituámos a viver, a conviver, a falar de todas as coisas. E é interessante que com isso eu já aprendi sobre as diversas questões, o que as outras confissões pensam. Ninguém vende nada a ninguém. Ninguém está a dizer que é o melhor, nem que é o pior. Mas já nos entendemos e já falamos, digamos, dos problemas da política, dos problemas da cultura, da educação, da religião, de uma forma muito natural. Eu acho que isso é histórico em Portugal. De facto, esta entrada na RTP destes tempos pela Lei da Liberdade Religiosa foi importante, mas também revela pequenos grupos religiosos que de outra forma não teriam visibilidade e que o nosso povo também compreende que o mundo é mais vasto, digamos, do que o nosso espaço, apesar de ter as suas convicções e nem por isso ninguém se perder. Penso que todos se podem reencontrar um pouco melhor. Nos minutos que temos ainda neste programa, falámos do Evangelho, do texto do Evangelho. É muito que seja importante continuar nestas análises. Eu falo, não é muito rapidamente, o Padre Vítor falou aqui de um filme. Isto é um guião de um grande filme. O Evangelho apresenta-nos das bodas de Caná. É um guião admirável, que tem Nossa Senhora atenta a ver como estão as coisas. Jesus a dizer, espera aí, que ainda não chegou. Depois o servo vai às talhas de pedra, vai lá meter água. Depois o arquitriclino ou o chefe fica completamente banzado quando percebe que aquele vinho era do melhor. Depois todos estão em festa. E depois isto, que é muito mais que a soma destas pequenas cenas, é neste contexto de festa e de amor que Jesus faz o seu primeiro milagre. Eu acho que isto é de uma importância fantástica. Podia ter escolhido uma grande sessão solene, sei lá, no templo, em qualquer sítio, e é na intimidade, na sequência de Isaías, na festa dos noivos, num casamento, no amor humano, com o vinho, com a alegria do vinho. As pessoas às vezes dizem, vinho, isso é perigoso. Foi com esse perigo que Jesus nos salvou, com o seu sangue, que hoje nós celebramos a Eucaristia, a memória da sua morte e da sua ressurreição. E por isso nós precisamos valorizar profundamente estes sinais como ele valorizou. Uhum. Sendo produtor ou realizador deste filme, Padre Vítor, que sinais iria também valorizar? Não, é precisamente isso, é o primeiro dos sinais, como já disse de São João, que ele escolhe os tais 7 sinais, e todos estes aspectos que são de facto de realização e de produção, vemos como Jesus realiza o primeiro milagre a pedido da sua mãe, e aí nós encontramos Nossa Senhora também como expressão deste Israel atento às manifestações de Deus, mas sem que aqueles que são os principais beneficiários descubram nada, só vão descobrir no fim, quando vier o chefe da mesa a dizer, tu guardaste o vinho bom até agora. E ele diz, mas não, o vinho foi todo comprado no mesmo produtor. Se calhar disse ele. Ora bem, claro que é um texto riquíssimo, de facto, de simbolismo, de dimensão teológica. Estes pequenos pormenores, que não o são, a água e o vinho, não é? A água, símbolo daquela religião feita de purificações. Porque é que estavam ali 6 talhas? 6 e não 7. 6 em perfeição, o 7 a perfeição, não é? Porque é que estavam ali? Porque os judeus eram altamente higiênicos, isso eram. Mas lavavam-se de uma tal maneira já que aquilo se tinha tornado moral. Se a pessoa não lavava, isso implicava uma vivência não purificada com Deus.
E Jesus vem substituir a religião da purificação pela religião da festa, pela religião da graça, pela religião, no fundo, da surpresa do amor de Deus. E é muito importante, neste tempo que vivemos, que nos parece tão sem surpresas, ou melhor, que as surpresas só vão ser desgraças, que é o que se nos anuncia, nós podemos, não, Deus acompanha a história. E a hora, a hora dele, claro, em São João é típica, a hora é a paixão. Chegada a hora em que Jesus devia deixar este mundo, ele que tinha amado os seus, amou-os até ao fim. Portanto, esta expressão grande desse amor aqui presente. E o vinho tem toda essa dimensão da nossa vivência de fé, que é precisamente, o vinho não é o cotidiano. A água nós não a fabricamos, o vinho é feito com a nossa... Bem, o vinho é símbolo da nossa vida. É feito com as uvas, que dão imenso trabalho, que são pisadas, mas que dão depois um sabor e um néctar delicioso, que tem espírito, como dizem as pessoas. E, atenção, é um vinho bom. Não é um vinho que cai mal. Nós conseguimos distinguir isso. Todas essas dimensões. E aí, a nossa grande questão, como é que estamos a cuidar deste vinho? Como é que o bebemos verdadeiramente, e não só na Eucaristia? É verdade. O outro dizia, pois é, mas quem bebe o vinho é só o padre. Claro, não vamos entrar aqui, mas na comunhão do corpo está presente a totalidade, de facto, de Jesus. Mas o vinho enquanto dimensão feliz e dimensão de esperança e de graça que a vida de nós cristãos e da Igreja precisa de dar ao mundo. Esperemos que assim aconteça nestes tempos também. Muito obrigado por terem estado neste programa. Muito obrigado a fazer também. Este comentário. Um programa onde quisemos apresentar mensagens e desafios sugeridos pelos textos da Bíblia que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Votos de um bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.